Pessoal, boa noite. Eu sou o médico veterinário Leandro Haruki Nassessian Galati. Eu sou formado pela FMVZ USP. Fui residente em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. Fui residente em dermatologia veterinária também na mesma instituição. E hoje eu sou mestrando em clínica médica pelo departamento de clínica médica da FMVZ. E sou o primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária também. Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre esporotricose, né? Vamos abordar o manejo, a terapia da doença, né? Essa aqui é uma doença aí emergente aqui em São Paulo, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul também, tá? Bom, então como é que a gente pode definir a esporotricose, né? Então ela é uma micose de implantação intermediária ou subcutânea. Então, qualquer uma dessas terminologias é correta, né? Então, a micose que acomete o tecido subcutâneo, né? Então, são fungos dimórficos, ou seja, são aqueles fungos que têm uma morfologia no ambiente e outra morfologia no hospedeiro, né? Esses fungos são do gênero Sporotrix, né? São típicos de regiões tropicais e subtropicais, né? E tem ciclos saprozoonóticos e antropozoonóticos, ou seja, o ciclo saprozoonótico é aquele em que, em alguma fase do ciclo, o ambiente se faz necessário, né? Inclusive, pode haver o contágio via ambiente diretamente, tá? E antropozoonótico, porque pode haver a transmissão homem-animal, tá? E tem uma importância como uma ergodermatose, ou seja, é uma dermatose que pode ser relacionada à função, né, ao trabalho, né, desempenhado aí por profissionais. Então, por exemplo, os floricultores, os agricultores, nós médicos veterinários somos mais suscetíveis à doença, né, por desempenhar essa função, tá? Então, é uma doença que tem relação com grupos de trabalho, tá? Isso é o que caracteriza aí uma ergodermatose, tá? Então, como é que a gente pode classificar, né, agora falando um pouco de etiologia, como é que a gente pode classificar o complexo Sporotrix-Schenck? Né? A gente pode falar no seu senso lato, a gente tem essas diferentes espécies, as de maior importância, né? Então a gente tem o Sporotrix brasiliensis, o globosa, o mexicana e o lurei, tá? Obviamente, aqui no Brasil, de maior importância é o brasiliensis, né? Ele tem algumas particularidades, né? E a gente vai discutir algumas delas. E o senso estricto, né? O Sporotrix Schenck. Então, quando a gente está falando de em Sporotrix Schenck, a gente pode estar querendo, na verdade, englobar todas essas espécies, tá? Então, eles são fungos dimórficos, como eu havia comentado, ou seja, são fungos que no ambiente têm um comportamento filamentoso, uma morfologia filamentosa, né? E quando estão aí fazendo parasitismo, quando estão no hospedeiro, né, quando estão fazendo a infecção, tem essa característica leveduriforme, né? No ambiente, ele habita a matéria orgânica em decomposição e vegetação, né? Então, principalmente aí casca de árvores, tronco, né? O solo. E onde é, na verdade, uma fonte de infecção bastante importante também, tá? Então, a espécie Sporotrix brasiliensis, né, ela é a mais recentemente descrita, né? Ela tem algumas características particulares, né, como, por exemplo, maior infectividade e também uma maior patogenicidade, né? Então, o que a gente observa é que aqueles indivíduos que são acometidos por Sporotrix brasiliensis tendem a ter uma maior refratariedade às terapias convencionais, né? E ainda mais, se a gente pegar lá no começo que eu falei da definição da doença, né, quando a gente fala de uma micose de implantação, a gente está falando de uma micose que se faz necessário uma solução de continuidade para que ela adentre o tecido subcutâneo, né, e do hospedeiro. Já no Sporotrix brasiliensis, a gente pode, né, existe essa suspeita, existem estudos acerca disso, né, talvez ele tenha enzimas que sejam capazes de fazer essa penetração na pele íntegra. Ou seja, talvez seja diferentemente das outras formas de esporotricose, é uma doença em que não se faz necessário essa agressão, essa solução de continuidade para a infecção aconteça,
né? Ou seja, ela tem enzimas que podem digerir a queratina, né, e fazer a penetração, tá? Então, isso é uma característica bastante importante do Sporótrix brasiliensis, tá? E lembrando também que ela tem um importante ciclo zoofílico. Ou seja, lógico, ela compactua, né, de todas aquelas formas de ciclo, saprozonótico e antropozoonótico, mas principalmente a transmissão animal-animal ou animal-homem, tá? Então, essa é a principal característica dessa espécie de esporotricose, tá? A gente tem alguns sinônimos, né? Então, se os senhores forem procurar em literatura, vocês podem se deparar com essas outras terminologias, né? Como a enfermidade de Schenck. Schenck é o estudioso que a descreveu, né, pela primeira vez, né? O maladie vacans, que na verdade é uma terminologia francesa, né, que remete aos surtos que aconteciam na França quando algumas pessoas na estação de verão, né, nas férias, né, iam para os campos franceses e adquiriam a doença nessa ocasião de férias, né? Então o mal das férias, né? Doença dos floricultores, né? Justamente porque o contato com os vegetais, né? Tem aqueles exemplos, né? Das rosas, dos espinhos das rosas, né? Em que eles, na verdade, todo o manuseio da vegetação expõe o indivíduo a risco, né? Então a gente pode dizer aí doença dos floricultores, tá? E o morbus brasiliensis, que é uma terminologia adotada pelo grande mestre, professor Carlos Eduardo Larsson, né, que remete aí à importância da doença no Brasil, né, então uma terminologia nossa aqui, tupiniquim brasileira, né. Então a gente tem surtos bastante importantes em São Paulo, a gente tem, sobretudo na zona leste de São Paulo, né, existem alguns relatos bastante importantes, né, região de Itaquera, de Itaim Paulista, né? No Rio de Janeiro, na verdade, é a maior casuística brasileira, sem sombra de dúvida, né, de maior importância no Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul também tem uma importância muito grande, né? Então, são praticamente as 3 regiões de maior importância da doença no Brasil, tá? Lembrando que os gatos são mais suscetíveis que os cães, né? Então, eles apresentam uma forma clínica mais grave, né? Não somente em relação aos seus hábitos, né? Isso obviamente implica, né, na perpetuação da doença e na sua transmissão, mas existem características relacionadas ao hospedeiro, ao gato, que o torna mais suscetível à infecção, né? Então, a gente vê aqui que a proporção é bem desproporcional, né? Então, a gente tem um caso canino para 25 casos felinos, de modo geral, né? Quando a gente está falando aí de comparar as casuísticas, né? Logicamente, aqueles felinos que têm hábitos querenciados, ou seja, aqueles gatos que são semi-domiciliados, né? Ou ainda que têm contato com solo, vegetação, né? Os machos não esterilizados, os animais em superlotação são os mais suscetíveis, né? Por quê? Os machos, como a gente sabe, né, têm os seus hábitos aí, né, de disputa, de territorialismo, né? Então seria uma característica bem importante, como acontece na FIV, né, como os senhores bem sabem, os machos não esterilizados são os mais suscetíveis a todas aquelas doenças em que existe a necessidade de inoculação, de trauma, né, as brigas territoriais, né. Os jovens são mais acometidos, não existe exatamente uma razão específica para isso, mas provavelmente porque o sistema imune já é um pouco mais imaturo, né? Ou ainda a gente pode pensar que os jovens são aqueles que têm os hábitos mais errantes, são mais expostos a sair por aí, né? E se infectar no contato com outros animais, tá? Existe sempre se coloca em questão, né, o FIV e a FeLV quando a gente fala de doenças infecto-contagiosas em felinos, né? Não existe uma comprovação dessa correlação, ou seja, uma vez que eu tenho FIV ou FeLV, eu sou mais ou menos predisposto a ter esporotricose. Essa correlação não existe, né? Pelo menos ainda não existe em se tratando de literatura. Tá? Então, a gente não tem nada significante para falar sobre isso, tá? É lógico, a gente pode pensar que o indivíduo que tem FIV e FeLV,
uma vez tendo esporotricose, esse paciente pode desenvolver formas clínicas mais graves, né? Então, isso de fato é uma coisa que a gente poderia pensar, tá? Então, aqui para a gente ilustrando o ciclo, né? Então, é um ciclo bastante complexo. A gente vê que tem uma série de mãos duplas, né? E quando a gente está vendo aqui, né, o SB, que é o Sporothrix brasiliense, que esse para a gente é o nosso alvo, nosso objetivo de estudo principal, a gente vê, por exemplo, a questão da transmissão animal-animal é muito bem esclarecida, né? Isso é de conhecimento de todos nós. Ou ainda, do animal para o homem, né? O gato transmitindo para o homem, da mesma forma, né? Agora, observem que existe uma forma de eliminação de esporos nas fezes, ou seja, o gato doente, né? Ele tem lá suas lesões, ele faz a lambedura dessas lesões, então ele ingere leveduras. Ele pode eliminar essas leveduras nas fezes, né? E ele vai fazer a contaminação no ambiente, tá? E aí quem que de repente pode se contaminar através desses esporos no ambiente? Roedores, né? Então, roedores podem adquirir a doença, né, no ambiente. E como a gente sabe, né, gatos que têm hábitos predatórios vão lá, né, predam esses roedores e adquirem a doença. Então, existe uma fase do ciclo aqui, que é a tal do saprozoonótico. Então, eu estou tendo o ambiente participando ativamente dessa transmissão, né, de uma fase de desenvolvimento desse fungo, né, que aqui no caso ela vai ser filamentosa, infectando os roedores e os roedores devolvendo o fungo aos felinos quando são, né, vítimas da predação, né? Então, isso é um ciclo bastante importante quando a gente está falando de esporotricose, o Sporothrix brasiliensis, tá? A importância que esse fungo tem quando a gente está falando de disseminação em ambiente e perpetuação aí nos seus hospedeiros animais, tá? Então, quais são as formas clínicas, né? A gente tem dentro das manifestações clínicas, como é que a gente pode falar das formas da esporotricose? A gente tem aquela forma que é a cutânea, seria uma forma mais simples, né? A forma local ou disseminada, mas de qualquer forma que acomete somente a pele, né? E a gente tem essa forma cutâneo-linfática, onde eu tenho, além do acometimento cutâneo, eu tenho também a linfangite ascendente, que é aquela que caracteriza o rosário esporotricótico, que a gente vai falar dele já já, né? E a gente tem ainda a forma disseminada ou extracutânea. Eu já tenho comprometimento de outros órgãos, né? Além do tecido cutâneo e subcutâneo, eu posso ter acometimento ósseo e pode ter acometimento visceral, né? Então, já é uma forma mais agressiva da doença. Ela pode ter qualquer distribuição, né? Porém, a gente vê uma maior ocorrência nas regiões cefálicas e nos membros, sobretudo os torácicos e mucosas, né? Então, lógico, porque são aquelas regiões que estão mais suscetíveis, né, a agressões, ao contato com o solo, é onde, né, com as patas, os membros torácicos que o animal, né, explora mais o ambiente, ou de repente num hábito predatório, ou até numa disputa territorial, o alvo principal, né, vai ser a face e ele vai utilizar os seus membros torácicos para fazer a agressão. Então, a gente pode ver esse sinal do rosário esporotricótico, né? Principalmente quando a gente está falando de felinos, em caninos já menos frequente, né? Então, que seria a tal da linfangite ascendente, a gente vai ver imagens, tá? E a gente tem também esse nariz de palhaço ou nariz otomano, que é comum também à criptococose, né? Mas é um aumento de volume bastante importante do chanfro, né? Ou ainda da própria trufa nasal. A gente tem imagens aqui disso também, né? Nos cães, as manifestações são mais brandas, né? Então, e além disso, quando a gente faz o exame citológico, a carga micótica é muito menor. Então, muitas das vezes é mais difícil da gente fazer o diagnóstico no cão através do método citológico, porque é mais difícil da gente identificar essas leveduras, né? Isso dificulta bastante o diagnóstico no cão. Ele já é menos suscetível, a clínica já não é tão favorável e ainda quando a gente faz o exame citológico, na maioria das vezes, ele não é esclarecedor, tá?
E o quadro sintomatolesional? O que a gente pode encontrar, então, quando a gente está falando das lesões elementares aí que a gente vai ver no indivíduo com esporotricose? Então, os nódulos, tumores e as gomas, né? Então, lembrando, nódulos e tumores é uma divisão, digamos que dimensional, né? Quanto à dimensão, né? E já a goma seria aquela formação, aquele aumento de volume onde o seu centro sofre necrose, tá? A erodoulceração, ou seja, a erosão, né? Aquela mais superficial, onde eu tenho acometimento, não tenho acometimento da minha camada basal, né? Eu tenho somente perda dos estratos mais superficiais ali da epiderme, mas a minha camada basal está preservada. Já na ulceração, não. Né? Eu já tenho perda da minha camada basal, eu já estou adentrando ali a derme, o tecido subcutâneo, né? A gente tem deposição de crostas hemáticas, né? Então é uma característica bastante importante. Então, às vezes eu não vejo tanto aquela exudação, né? Assim, ativa, né? Geralmente eu vejo já ela ressequida, com formação das crostas hemáticas, né? A gente, por vezes, vai achar os trajetos fistulantes, né? Abscessos, posso ver paniculite ou celulite e a linfangite ascendente, né? Que é o tal do, a gente poderia dizer aí que é o sinal do rosário esporotricótico também, né? A gente pode ainda ver em quadros mais graves a osteomielite, né? Lesões em tecidos profundos e a disseminação hematógena, né? Então aí já num quadro já bastante avançado, né? Com comprometimento sistêmico, tá? Então olha só, aqui a gente tem um felino, né? Aqui seria o que a gente poderia dizer que ele tem ambos os sinais, né? Que a gente observa na face. Então ele tem tanto o nariz de palhaço, né? Então tem um aumento bastante importante da trufa nasal e o nariz otomano, né? Então veja como aqui a região do chanfro, né? Não tem um termo, isso é um termo zootécnico, mas acho que todo mundo entende, né? O que é a região aqui da curvinha, né? Da ponte nasal, com um aumento considerável de volume, né? E além disso a gente vê na trufa nasal uma erodoulceração, né? Muito mais ulceração, né? Bastante significativa, né? Então esse era a única manifestação do paciente. Essa forma a gente poderia dizer como cutânea, tá localizada, tá? Obviamente que aqui eu poderia ter osteomielite dessa região, né? Talvez uma radiografia e poderia esclarecer, tá? Confesso para vocês que não me lembro se esse animal tinha comprometimento ósseo. Acredito que não, tá? Mas olha só, mais uma vez aqui, ó, né, em um outro ângulo, né? Então, o nariz de palhaço, então, um aumento bastante significativo dessa trufa nasal e o aumento também do chanfro da face, né? Aqui uma lesão ulcerada também, né, na região que esse é o membro torácico esquerdo, né? Então esse paciente ele tem uma história bastante interessante, né? Essa aqui foi uma publicação que a gente fez na faculdade, né? Esse paciente, esse gato esteve envolvido na transmissão zoonótica para os seus proprietários também, e além de um outro contactante felino que ele tinha em casa, né? É uma lesão bastante profunda, né? A gente já está praticamente expondo o tecido ósseo, nervos, tendões, né? Uma lesão bastante profunda. Esse aqui é o mesmo animal, já que o membro pélvico, né? Praticamente ele perdeu esse dígito, né? Esse dígito tinha osteomielite, né? A gente biopsiou esse paciente aqui, tem até um pontinho de biópsia aqui, né? Então, ela também pode ter esse caráter bastante invasivo, né? Uma lesão bastante terebrante, né? Adentra bastante os planos profundos, né? Esse paciente, olha só, né? Ele não tem um chanfro, né? Então você vê que o paciente ele tem um aumento de volume significativo na região da face. Aqui nele a trufa nasal não está acometida, né? Mas olha só que aumento de volume aqui, né? E um aumento geralmente firme, então vocês vão palpar um aumento bastante firme. Esse paciente tem uma história bastante curiosa. Na verdade, ele já tinha sido tratado em várias outras ocasiões, né? E a última delas foi com glicocorticoide. Então, esse animal piorou bastante o quadro, né? Por conta do uso do glicocorticoide. Então, ele foi submetido a imunossupressão e ele acabou piorando bastante, né? E aí, quando ele chegou até mim, ele estava bastante debilitado, ele não tinha comprometimento só nessa região,
mas eu deixei essa imagem aqui para vocês verem justamente esse aumento de volume da face, tá? Que a gente chama aí de nariz otomano, nariz de turco, tá? Esse é um outro paciente, né, que ele tinha aqui uma suspeita de neoplasia, um carcinoma espinocelular. Ele é um gato branco com acesso ao sol, né? E de fato é um diagnóstico bastante plausível esse, né? Mas, para felicidade ou infelicidade, depende do ponto de vista, né? Ele tinha uma esporotricose. Então, ele tinha essa lesão ulcerada aqui no neurotorácico, né? Tinha algumas lesões na face, pequenas, mas tinha, né? Aqui no pavilhão auricular, na região periocular, na pálpebra. Mas é um paciente que também evoluiu muito bem, tá? Então, um paciente que se recuperou porque tinha uma forma só cutânea, tá? Então, aqui algumas imagens, né, de um guidelines da terapia da esporotricose. Todas essas imagens são do professor Carlos Eduardo Larson, né? Estão nesse trabalho, né? Então, mostrando aqui, né, como de fato a face e os membros, né, sobretudo o torácico, aqui a gente tem o pélvico envolvido também, são os mais acometidos, né? Então, a gente vê lesão basicamente de caráter ulcerado, né, ou erodo ulcerado, com bastante crosta hemática. Por vezes a gente tem informação de aumentos de volume, sejam eles nódulos, sejam eles tumorações, que por vezes vão formar gomas ou trajetos fistulosos. Isso são praticamente as manifestações clínicas clássicas da esporotricose, tá? Esse é o tal do rosário esporotricótico, né, que é a tal da linfangite ascendente, né? Então, toda a cadeia linfática, ela vai infartando, né, no sentido distal proximal, né? Ou seja, da lesão que está na distal e vem de forma no sentido proximal, vai tendo infartamento dessa cadeia linfática, né? Aqui de curiosidade tem um equino, né? O equino também é uma das espécies mais sensíveis à esporotricose. Ele faz um rosário bastante característico, tá? E aqui é uma imagem que faz parte daquele mesmo trabalho, né, que foi o que a gente fez na faculdade, né, onde o proprietário também adquiriu esporotricose, né? Então, na verdade, o proprietário nos procurou porque ele teve orientação médica. Então, ele teve um diagnóstico médico e aí o médico orientou esse proprietário a procurar um serviço veterinário porque ele provavelmente contraiu essa esporotricose do felino dele, né? Então, veja que o humano tem lesões muito semelhantes aos dos nossos pacientes também, né? Lógico que aqui eu já estou num estágio melhor, né? Já vejo alguma cicatrização, alguma recuperação desse paciente, mesmo porque ele estava sob terapia com itraconazol, né? Mas veja, na verdade, o que ele tem? Lesão nodular, né? Lesão gomosa, né? Antes aqui existia uma úlcera, né? E ele relatava que também drenava material, exudava, né? Então, são lesões bastante semelhantes às que a gente vê no nosso paciente felino. Por que é importante a gente saber como é que é a esporotricose no homem? Justamente porque, por ela se tratar de uma zoonose, muitas das vezes a gente vai atender alguém que ela traz um animal com esporotricose e ela também tem esporotricose. Obviamente, a gente não vai tratar a esporotricose do proprietário, mas é importante a gente saber orientá-lo, tá? Orientá-lo a procurar um serviço médico, né? Para ter um atendimento adequado, tá? Como é que a gente faz, então, o diagnóstico da esporotricose? Então, a gente tem o método, né, a citologia, né? Praticamente 90% dos diagnósticos, pelo menos na minha rotina, acabam sendo citológicos. É lógico que existe, eu aconselho a confirmação através de um cultivo, né? Mas aquela suspeita, né, e a confirmação, o que é suficiente para você iniciar a terapia, a gente consegue aqui com o exame citológico, né? Então a gente faz a colheita através de um swab ou um imprint, que seria uma opção bastante corriqueira que a gente faz, né, muito simples, você pode usar uma lâmina, né, só uma lâmina e fazer um decalque, um imprint, ou ainda você pode fazer o swab, né, que é um termo bonito para falar que a gente pega um cotonete, né, cutuca a lesão e rola na lâmina, né? Ou ainda a gente pode aspirar. Então tem um aumento de volume, tem um nódulo, um trajeto fistulante, posso fazer um aspirado como se estivesse fazendo uma citologia, né? Coloco esse material sobre uma lâmina, faço o squash, né?
e submeto aí para uma coloração, um diff quick, um panótipo rápido, né? E aí o que a gente vai ver? As formas leveduriformes, né? Quando a gente está falando do hospedeiro, né? O animal doente, ele vai sempre apresentar leveduras, nunca a forma filamentosa, né? Que aí tem várias, há quem defina de várias formas, é arredondado, ele é mais ovaloide, não? Ele parece um charuto. Enfim, o charuto realmente não sei de onde vem, mas tem muita gente que, né, tem descrição de que é um charuto. Mas praticamente a gente vê ele ovaloide ou arredondado, né? O cultivo micológico, que seria, na verdade, um teste gold standard, né? Então, ele é o que dá o diagnóstico definitivo, né? A gente também pode coletar o material com suave, mas dessa vez um suave estéreo, né? Ou ainda a gente pode fazer um aspirado e enviar o aspirado, ou um fragmento de biópsia. Então, eu faço a biópsia, né? Envio um fragmento para o histopatológico, posso enviar um outro fragmento para cultivo micológico. Aproveito a ocasião para submeter a amostra para as duas categorias de diagnóstico, tá? O que eu aconselho a fazer é quando a gente faz o uso suave, estéreo, e eu faço isso com uma certa frequência, colocar esse suave dentro de um tubo seco, né? Por exemplo, um tubo bioquímico, né? Então você coloca esse suave lá, coloca algumas gotinhas de solução fisiológica estéreo, né? Para submeter aí ao laboratório, tá? Então, uma forma bem legal de você enviar a amostra, né? Esse cultivo é feito em agar saborodextrose, né? Eles são evidenciadas colônias castanho enegrecidas, né? E na microscopia você vê os conidióforos com conídeos elípticos, né? Com esse aspecto de margarida ou crisântemo. Isso para a gente que faz clínica não é muito importante, mas muitas das vezes vocês recebem o laudo, né? Eu gosto de ficar lendo e ver, né, como é que é a descrição do laboratório. Então, é uma coisa que vocês podem se deparar também, tá? E geralmente o crescimento se dá em 10 a 14 dias, né? Um pouco mais rápido do que a gente está acostumado a trabalhar com dermatofitose, por exemplo, que você tem até 28 dias. Então, cresce um pouco mais rápido, obviamente, 10 a 14 dias é uma eternidade quando você tem um paciente que tem suspeita de esporotricose, mas é um pouco mais rápido. E a histopatologia, né? Lembrando, sempre tem preferência pelas lesões novas, né? As lesões que são intactas e não drenantes. O que eu percebo? Isso vale também para o exame citológico. Quando a gente vai coletar o material, evita aquela lesão que já está encimada por uma crosta, uma lesão que está lá há muito tempo, uma lesão onde você vê, na verdade, já uma contaminação secundária bastante importante, você vai evidenciar na citologia cocos, bacilos, né? Todo mundo está oportunista ali. Então, as lesões que mais me dão sucesso são aquelas lesões nodulares ou até mesmo um pouco flutuantes, que a gente consegue drenar o material diretamente dela, né? Então, seja no aspirado, muitas vezes até você pressionando, lembrando sempre de luvas, né? Mas até pressionando você vê a drenagem de material. Esse é um material bastante rico em levedura, tá? Então, é bastante interessante usar esse tipo de amostra, tá? Evita as lesões caducas, tudo bem? E lembrar, na verdade não é vocês que têm que lembrar, quem tem que lembrar é o histopatologista, mas vocês têm que ser, né, aí tem que estar sempre conferindo o laudo, né? De que ele vai utilizar colorações pela prata, né, como por exemplo o Groco-Tigomeri ou o PAS, né? Afora, lógico, aí o HE, que é o clássico, né? Ele vai precisar disso para descrever outras estruturas também, né? Por que as colorações pela prata? Porque elas são aquelas que vão ser bastante específicas em tingir, em colorir, né, as estruturas fúngicas, tá bom? Então, olha lá, uma imagem aqui do exame citológico, né? Então, a gente acaba vendo, e isso é uma característica bastante interessante, que a levedura ela pode assumir diferentes formas, né? Como a gente bem viu ali, como ovaloide, arredondado, ou charuto, que seja, mas ela sempre tem um centro basofílico, né? E ela tem um halo que não é colorido, né? Então, um halo fantasma, a gente poderia chamar assim. Então, independente, como vocês podem ver aqui, tem de várias formas, né? Tem algumas mais arredondadinhas, algumas estão lá na forma de charuto, né? Outras mais ovaloides. Observem que existe todo o sistema, né,
fagocítico está bem ativo, né? Então tem neutrófilo, tem macrófago aqui na região, né? Muitas dessas leveduras estão no citoplasma dessas células fagocíticas, né? Mas olha, todas elas têm esse halo, aqui está bem fácil de ver, ó, tem um halo fantasma, que não é corado, né? Então ela tem um centro bastante corado, basofílico, e um halo fantasma, a gente pode chamar assim, tá? Aqui da mesma forma, na verdade é a lâmina de um mesmo animal, né? A gente acha bastante degeneração de neutrófilos, né? Observem como eu tenho bastante dessas digamos, esses fios, né? Essa cabeleira, né? Que nada mais é do que uma cromatina, né? De uma célula que já se rompeu, né? Que aí durante o processo de confecção da lâmina acaba se espalhando, né? Então fica esse aspecto aí de fios, né? Que mostra que está tendo muita degeneração celular, né? Muita degeneração de neutrófilos. E as nossas amigas leveduras aqui, né? Todas aí, então, se envolvendo aqui com o sistema polimorfonuclear, fagocitário, né? Por vezes eu acho macrófagos também, né? Tem uma outra imagem aqui, que a gente já viu esse macrófago aqui, né? Como ele foi com sede ao pote, né? Ó, ele está com um monte de leveduras no citoplasma, né? Então, geralmente é isso que a gente vê. Em se tratando aí de tentar descrever o quadro citológico, é um quadro piogranulomatoso, né? Ou seja, tem envolvimento de neutrófilos, envolvimento de macrófagos, né? Degeneração celular, cromatina livre, né? No citoplasma, né? Nos campos, né? E eu vejo as estruturas leveduriformes com essa característica, que pode ser arredondado, pode ser ovaloide, que seja, que tem aquele halo fantasma característico. Às vezes livres, às vezes já dentro do citoplasma de uma célula fagocítica. Tá? Então, essas são as características importantes do exame citológico. Tá? Aqui um exame histopatológico, mais uma vez, a gente não faz, né? Nós somos clínicos, né? Então, mas a título de curiosidade, né? Não é uma imagem muito diferente do que a gente vê na histopatologia, na citologia. Né? Basicamente, a gente acha as leveduras, né, no interior aí de células fagocíticas, né? Obviamente, o histopatologista está vendo aqui um monte de outras coisas acontecendo que a gente não está, né? Mas para a gente, basicamente, isso é o que é mais importante, tá? Então, quando a gente está falando de terapia sistêmica, né, a gente vai falar agora um pouquinho de terapia, né? O itraconazol, né, que é um fármaco clássico para a terapia da esporotricose, ele é um fungistático, né? Ele é um medicamento da classe dos azóis. Ele é altamente lipofílico, né? Então, ele se acumula nos tecidos, né, com bastante facilidade. E ele é fracamente básico, ou seja, ele tem uma melhor absorção após alimento, sem o uso de antiácidos, tá? Se ele é básico, no meio ácido, ele vai ser absorvido melhor. Então, o uso de antiácidos é, em teoria, contraindicado quando eu estou fazendo uso de itraconazol. Tudo bem? Que é uma coisa que a gente, com frequência, acaba prescrevendo, né? A gente fala, o itraconazol, poxa, pode dar um pouco de gastrite, posso ter um quadro gastrointestinal. E a gente usa uma ranitidina, usa um omeprazol, e na verdade a gente está diminuindo a absorção do fármaco quando a gente está fazendo isso. Tudo bem? Outra coisa importante, por ser muito lipofílico, é mais indicado que a gente aconselhe o proprietário a administrar após o alimento. Tá? Então, o animal se alimenta e aí a gente administra o medicamento. Tá? Ele tem uma concentração no extrato córneo bastante importante, né, que chega a ser 10 vezes maior do que no plasma, então tem bastante afinidade, né, principalmente porque tem um suporte de glândulas sebáceas, né, quando esse suporte existe, né, isso se faz mais eficaz, tá, existe uma liberação constante, né, pelo fato de ele ser bastante lipofílico, né, ele pode persistir até 4 semanas na pele após a descontinuação da terapia. Tá? Então, isso é uma coisa bastante interessante. É lógico que isso são dados que são talvez mais interessantes quando a gente está falando de dermatofitose, né, que é uma micose superficial. A gente está falando aqui de uma micose de implantação subcutânea, né? Mas, de qualquer forma, ela
esses dados são interessantes, né, para a gente entender como o fármaco atua na pele. A gente contraindica em animais que são lactentes e prens, né? Lembrando que ele pode cursar, né, com hiporexia, êmese, diarreia e hepatotoxicidade, como o trodazol, algum grau de hepatotoxicidade. Então, ele inibe o P450, né, e acaba baixando a conversão, né, de lanosterol em ergosterol. Lembrando que o P450 nosso dos mamíferos também vai ser afetado, né? Então, por isso é uma droga que causa bastante efeitos colaterais, aliás, bastante reações adversas, né? Efeito colateral é outra coisa. A gente pode usar dose de 5 a 10 miligramas quilo, né? Pela via oral, uma única vez ao dia para cães e gatos. Lembrando, isso é dose de bular, né? Então, a gente, quando está falando de esporotricose, a gente vai entrar no mínimo, com 10 miligramas quilo, tá? Tem doses maiores ainda, eu vou mostrar para vocês, mas a gente está falando de 10 miligramas quilo, tá? Então, obviamente, assim, esses 5 miligramas quilo, de repente, é um paciente que tem alguma restrição, uma comorbidade, um quadro de hepatotoxicidade muito importante, aí a gente pode pensar, talvez, em 5 miligramas, mas é um medicamento que a gente vai usar nessa posologia de 10 miligramas quilo dia, tá? A terbina fina, ela já é um fungicida, né? Ela é uma alilamina, então ela tem um outro mecanismo de ação, né? Então, ela inibe a esqualene epoxidase e ela também vai acabar impactando a conversão de lanosterol em ergosterol. Lembrando, essa é uma via que já não existe para nós, né? Então, essa esqualene epoxidase, então por isso é um fármaco menos tóxico, tá? Ele não tem nada a ver com o P450 que os azóis têm, né? Tem um menor efeito hepatotóxico, um menor efeito em trato gastrointestinal, e a gente pode pensar em doses aí de 30 a 40 miligramas quilo ao dia, tá? Já o fluconazol, ele também é um fungistático, também é um azol, né? A semelhança do itraconazol. Ele tem uma maior, digamos que entre os azóis, ele tem maior segurança, tá? O antiácido, o alimento, não vai interferir, né? Diferentemente do que acontece com o itraconazol. Ele tem uma coisa bastante interessante, que é a sua maior penetração no sistema nervoso central, né? Então, de repente, um animal que já tem um quadro disseminado, né? Um quadro com disseminação hematógena, muitas das vezes até com já sintomatologia neurológica, ele é um fármaco bastante indicado, tá? Ele vai ter uma penetração maior nesse tecido nervoso do que, por exemplo, o itraconazol, tá? A gente também pode usar doses de 5 a 10 miligramas quilo dia, ou ainda usar essa dose de 50 miligramas gato, tá? Então, uma outra opção. O iodeto de potássio, ele é sempre um coadjuvante, né? Então a gente nunca vai utilizar ele como monoterapia, ele vai estar sempre associado a qualquer um dos outros 3 fármacos que eu apresentei para vocês, né? O mecanismo de ação, ele é pouco elucidado, então a gente não sabe exatamente como funciona. Mas a gente suspeita, né, de que na verdade ele atua melhorando, né, a resposta imune celular, né? Então, a resposta imune do tipo celular, ou seja, aquela resposta que a gente pode chamar de TH1, ela é de muito mais importância quando a gente está falando de uma infecção por um fungo, né? Talvez a gente estivesse falando de uma infecção por um vírus, talvez a resposta TH2 é quem fosse mais importante, né? Aquela resposta humoral, com produção de anticorpos, né? Que primeiro começa com IgM, depois vira IgG. Aqui, para nós, eu preciso de fagocitose, preciso de resposta celular. Então, ele muito provavelmente atua melhorando esse tipo de resposta, então ele é um coadjuvante bastante legal para a gente, tá? A gente pode usar de 2,5 a 5 miligramas quilo dia, né, para gatos, e até 20 a 40 miligramas quilo BID para cães. Tá? Então, o cão tolera muito mais o iodeto de potássio, né? E aqui eu trouxe aqui essa sugestão que é carioca, né? Os cariocas praticamente são os mestres aí em tratar a esporotricose, eles têm uma experiência muito grande. Muito do que eu aprendi com esporotricose foram com colegas cariocas, né? Como é que eles hoje usam como terapia de eleição, né, de escolha? O itraconazol nessa dose de 100 miligramas gato, então uma dose muito maior. Lembra, eu mostrei de 5 a 10 miligramas quilo. Pensando em que um gato pesa na média 4 quilos, ele vai tomar 40, tomaria 40, né? Aqui eu estou falando de uma dose 2,5 maior, 2,5 vezes maior, né? 100 miligramas por gato.
em associação com o iodeto de potássio, nesse intervalo de 2,5 a 5 miligramas quilo. Tá? Então, isso é o que os cariocas têm utilizado, porque eles há muito tempo têm percebido que a esporotricose, sobretudo depois que a gente começa a entender que, na verdade, a nossa esporotricose é a brasiliensis, né? Ele é muito mais refratário às terapias convencionais. Tá? Então, essa aqui é uma tabela que também aqui desse trabalho, né, de 2013, que é um guidelines para terapia de esporotricose, com doses totalmente distintas, né, totalmente diferentes. Né? Então, uma realidade europeia aqui, né? Então, doses mais baixas, né? Ninguém cita aqui, por exemplo, esses 100 miligramas gato, né? Então, são doses que a gente usa aqui no Brasil, porque a nossa esporotricose é um pouquinho só mais agressiva, mais patogênica, né? Mas, de qualquer forma, é esse o resumo, né, das drogas, dos fármacos que a gente vai utilizar. O itraconazol, o iodeto de potássio, a terbinafina e o fluconazol. Lembrando que o itraconazol seria a droga de escolha, tá? É a droga de escolha hoje para terapia da esporotricose, seja ela canina, seja ela felina, tá? A gente tem ainda a terapia cirúrgica, né, ou a terapia localizada, né, que também, da mesma forma, vão atuar como coadjuvantes, né? Então, não vão ser a única modalidade terapêutica que a gente vai adotar. A gente tem, por exemplo, a excisão cirúrgica do esporotricoma, seria uma modalidade, né? Lembrando que esse é um ato controverso, né? Às vezes a gente pode, na verdade, estar inoculando em tecidos mais profundos ainda essas leveduras quando a gente faz o ato cirúrgico, né? Então, existem indicações, existem situações em que talvez a excisão cirúrgica seja indicada. De repente está comprometendo um membro, está comprometendo um orifício natural, né? Então, existem situações em que se pode colocar isso como uma opção, mas é bastante controverso de qualquer forma, né? O uso da anfotericina B intralesional, né? Então, pode utilizar essa dose de 100 miligramas por animal, né, diluído em 5 ml de água destilada, em 5 ml de lidocaína 2%. Né? Então, se faz a aplicação intralesional, tem um trabalho que mostra que uma remissão de até 85% das lesões, então é uma taxa bastante exitosa, né? E esses protocolos eles podem ser feitos semanais ou quinzenais, até a remissão das lesões, tá? Então, seria aí uma outra opção de terapia localizada, né? E a gente tem ainda a criocirurgia ou a crioterapia, né? Um trabalho bastante importante, né? Um trabalho, inclusive, feito por brasileiros de bastante renome, né? Onde a gente tem a associação da terapia com itraconazol, então, né? Frisando que ela não entra como uma monoterapia, né? Os protocolos realizados são os protocolos convencionais, né, de criocirurgia. Então, eu obtenho o meu halo em até 15 segundos, mantenho o congelamento até 1 minuto, posso fazer aí 3 sessões com intervalos quinzenais, né, então, semanal, quinzenal. Então, basicamente, é um protocolo bastante sem segredos, tá, em relação ao como eu faço o protocolo de criocirurgia. E também, ó, uma taxa de sucesso bastante exitosa de aí também praticamente 85% dos casos, tá? E como é que a gente faz então para a gente finalizar o manejo clínico, né? Como é que a gente vai manejar o nosso paciente no sentido de ele está melhorando, ele não está melhorando, eu vou continuar, descontinuar, como é que eu vou monitorar meu paciente, né? Então eu sugiro avaliações clínicas quinzenais, né? Ou seja, para a gente ver se o animal está respondendo à terapia, se existe o surgimento de outras lesões, né? Lesões novas, né? Se existem manifestações sistêmicas, né? Então, lembrando, o exame físico geral aí é muito importante, né? Então, uma avaliação clínica quinzenal ou até mesmo, dependendo da gravidade do caso, semanal, tá? Sempre a monitorização do perfil hepático, pelo menos mensal, né? Lembrando que todos os fármacos que a gente viu ali, todos têm alguma hepatotoxicidade, alguns mais, alguns menos, mas todos têm alguma hepatotoxicidade.
Então, eu sempre aconselho que seja feito um exame prévio, então uma avaliação prévia, né? Para a gente ter como é que está aí o perfil hepático basal do meu paciente antes da terapia, né? Além, então, aí dos sucessivos aí que a gente vai ver, né? O controle histopatológico, eu coloquei como uma interrogação, porque ele depende muito, né? Mas talvez seja uma alternativa, né? Então, muitas das vezes eu não consigo ter uma precisão, de repente eu tenho lesões que atingem planos muito profundos, né? Às vezes eu tenho até acometimento ósseo, onde eu não tenho uma melhora tão significativa do ponto de vista radiográfico, né? Clinicamente está bom, mas radiograficamente não está bom. De repente, um exame histopatológico seja interessante para a gente ver se eu ainda tenho lesão, se eu ainda tenho a presença de leveduras, né? Eu posso até submeter esse fragmento para um cultivo micológico também, por que não? Tá? Então, de repente, você pode fazer esse controle de uma forma mais invasiva, né? Porque às vezes as características sintomatolesionais, a clínica não é suficiente para você falar, olha, meu paciente está bem, posso dar alta para ele, tá? Lembrando também, terapia tem que ser mantida por pelo menos 30, 60 dias após a remissão clínica, né? Essa é uma pergunta que se faz bastante. Poxa, eu estou tratando meu paciente, quando é que eu paro, né? Ficou bom? Para, né? Não. A partir do momento que você fala ficou bom, né? Então você constata que existe uma remissão da doença, e você vai usar os seus critérios para isso, seja ele clínico, histopatológico, cultivo que você utilizou, né? Para falar, não, meu paciente já entrou em remissão, aí eu aconselho que você conte mais 30 dias a partir daí de terapia, ou até mesmo 60. Depende aí do seu grau de cautela, de como é que seu paciente está em relação a perfil hepático, ou até reação adversa ao fármaco, né? Que ele está utilizando. Você acha que ele aguenta mais tempo, né? De repente teve um quadro muito grave, muito debilitante, eu quero fazer 60 dias, tá? Então, também é uma opção, tá? Fazer um pouco mais, né? Lembrando que a gente tem que orientar o proprietário quanto aos riscos, né? E o que é orientar o proprietário quanto aos riscos? Às vezes tem muito proprietário que fica muito, digamos, aficionado em tratar a lesão, né? Topicamente, tocar a lesão, fazer lavagem vigorosa da lesão, usar produtos, né, tópicos que não são contraindicados, mas existem algumas questões quanto a como fazer uso disso, né? Por quê? Porque às vezes nessa manipulação ele pode ser agredido, né? Ele pode levar uma punhada, ele pode levar uma mordida. E essa é uma zoonose. Então ele tem que ter consciência de que o animal dele pode transmitir uma doença a ele. Não só a ele, mas se ele tem uma criança, não preciso nem falar, né? Então ele tem uma criança, a criança quer brincar na sua inocência ou não, né? Depende. Numa brincadeira dessa, a criança pode ser agredida pelo animal, também pode contrair. Então, nunca se esqueçam de fazer esse papel que o médico veterinário, né, é o profissional mais importante para fazer isso, né? Orientar em relação à zoonose, essa relação homem-animal. Então, orientem o proprietário de vocês, forneçam material para ele ler ou discutam a doença com ele para ele saber com o que ele está lidando, né? Senão ele vai abandonar o gato dele aí na rua, né? Vai piorar ainda mais a questão epidemiológica, ou ele vai ter um quadro, ele vai ter um caso aí de uma zoonose dentro de casa, como eu já vi algumas vezes, tá? Então sempre essa orientação faz parte, uma parte bastante importante aí do manejo, tá? E óbvio, a avaliação dos contactantes. Então, vocês conhecem dono de gato que tem um gato só? Né? Eu não conheço, né? Então, dono de gato tem mais de um, na maioria das vezes. Então, é importante que você fale, olha, quando você for trazer o fulano, traz o fulaninho também, né? Para a gente ver se ele está bem, se a gente ver se não tem esporotricose também. Mantenham eles isolados, né? Não deixa que eles tenham contato, né? Então, também o contactante também é importante, né? Porque ele pode ser uma fonte de perpetuação da doença, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Se alguém de vocês tem alguma dúvida, vocês podem me mandar agora aqui no chat, a gente responde, tá? Se vocês estiverem tímidos, não quiserem mandar agora, vocês podem mandar via e-mail, né? A gente responde a qualquer momento, tá? Então, eu vou ver aqui se vocês têm alguma manifestação.